Eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra com você. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Sabe, hoje, um domingo, do segundo turno das eleições, e não tem como a gente chegar em momentos como esse. Eu não sei você, mas eu creio que o sentimento é da maioria de muitos e muitos brasileiros e brasileiras, mas com sentimento de frustração. Na verdade, nesse momento que a gente se encontra agora, ainda é um momento para alguns de expectativa, mas geralmente a gente ouve tantas propostas, eles aparecem tão bonito na televisão, falam tão bonito, vão lá na sua rua, vão no seu bairro, vão dentro das comunidades, apertam a mão de todo mundo, sorridente. Eu não sei se você presta atenção nesse nível de detalhe, mas você sabe que até aquela camisa que o candidato está utilizando, tem alguém especializado em dizer, não, você vai botar uma camisa assim e uma calça assim. Você vai cortar o cabelo desse jeito. Você vai falar isso, isso e isso. Tudo isso é construído em cima de muita pesquisa. Você sabe que hoje, por exemplo, dá um exemplo do que acontece nas eleições depois do advento da internet. Se a maioria de nós aqui, na internet, quando você vai, por exemplo, postar na sua rede social, ou se você vai fazer uma pesquisa, e todos nós inserimos a palavra segurança ou insegurança no seu post, no seu Instagram, no seu Facebook, você pesquisa na internet alguma coisa, você lê uma notícia falando de segurança, aí eles têm uma pesquisa que mostra para esse candidato, olha, tem muita gente pesquisando sobre segurança, então é sobre isso que você tem que falar no programa eleitoral. É tudo sempre muito manipulado. Então, isso nós temos certeza, Uma coisa é o candidato enquanto ele é um aspirante àquele cargo, e outra coisa é quando ele de fato senta na cadeira e assume o poder, e normalmente a gente sempre acaba frustrado, porque não era nada daquilo que a gente estava pensando. Tem mais alguém aqui que se sente assim como eu? Frustrado? De anos e anos, isso não é de hoje. A diferença é que hoje eles são presos, graças a Deus. Mas esse sentimento de frustração, de engano, isso já é desde que eu me entendo por gente, desde que eu lembro que eu comecei a votar. E a gente costuma ter uma posição muito clara e diante de toda a sociedade tem um estigma muito grande em cima de político, Político não presta, político é tudo mentiroso. Só que eu não sei se você sabe qual é a ideia da democracia e a ideia de se ter uma Câmara de Deputados, de você eleger vereadores, de você eleger um presidente, um prefeito. A ideia são pessoas que nos representem. Eles são uma pequena amostra da nossa sociedade. Os vereadores do Rio de Janeiro são uma pequena amostra dos cariocas. Os deputados estaduais que a gente coloca lá no Congresso, os deputados, os 512 deputados que compõem o Congresso Nacional, não sei por que a gente precisa de 512 deputados. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri tem um tempinho. São 512, talvez esteja falando 512 ou 516, mas se não me engano são 512 deputados federais, que a gente tem lá em Brasília, no Congresso em Brasília, tá? Cada deputado federal tem direito a cerca de 62 assessores. Para cada um. 62 assessores. 62 secretários, vezes 512 deputados. Para cada assessor desses 512 deputados, eles têm direito a ter 2 a 3 secretárias. Vai fazendo a conta na sua cabeça. Sabe quem está pagando? Eu e você. Trabalhando uma boa parte do ano. Se eu não me engano, no último estudo que foi feito, a gente trabalha 3 meses só para pagar impostos. 3 meses do meu e seu trabalho é só para pagar impostos.
e ninguém se sente representado. E ninguém se sente... Pode baixar um pouquinho o retorno. E ninguém se sente satisfeito com quem está lá. Ninguém se sente satisfeito com o serviço que é prestado pela saúde, pela segurança, pela educação. Normalmente um sentimento de frustração. Só que, como eu disse, eles são só uma representação, uma pequena representação, uma pequena amostra, um pequeno percentual da sociedade brasileira. Ou será que isso é somente os políticos em Brasília que têm frustrado a mim e a você? Ou será que ninguém mais entre o seu vizinho, seu parente, seu colega de trabalho, um dia te prometeu uma coisa e não cumpriu aquilo? Será que realmente é um problema só lá em Brasília? Será que é um problema só dos políticos? Ou será que esse problema está também na nossa sociedade? Eu quero ler contigo o livro de João, capítulo 14, versículo 6. Tem uma passagem muito conhecida que diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos já conheciam essa passagem? Essa é a passagem chave da ministração dessa noite, mas vai levar um tempinho até você entender o que essa passagem está dizendo. Ou pelo menos aquilo que eu gostaria de chamar a tua atenção nessa noite. Sabe, a gente nesse tempo não dá mais para viver uma vida em cima daquele discurso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já houve um tempo em que isso era comum, muitas das vezes até na criação entre pais e filhos, né? Era comum o pai, por exemplo, exigir que o filho comesse salada e legumes. Aí o filho falava: pai, mas você não está comendo salada e legumes. Eu falei: mas quem manda nessa casa sou eu, quando você tiver a sua casa, você que manda, mas como aqui quem manda sou eu, você vai comer, que eu estou mandando. E tinha uma época onde o respeito entre o filho para o pai, né, a figura da autoridade, era tão presente, tão real, que de fato ele acaba comendo, porque ele sabia que quem mandava ali era o pai. Hoje em dia, as crianças de hoje em dia não se dão mais satisfeitas, elas não engolem mais esse discurso. A gente vive uma época muito visual, muito visual. Você quer ver a prova disso? É que, principalmente por conta das redes sociais, né? Te dar um exemplo. Há talvez 10 anos atrás, talvez até menos, você, quando ia procurar uma palavra na internet, queria um estudo, você encontrava um site, você lia uma mensagem, você lia um estudo sobre fé, você lia um estudo, né? Era a forma que você tinha de adquirir conhecimento. Hoje em dia, quando você quer ouvir uma pregação, você procura o estudo para você ler, ou você assiste o vídeo na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram? Quem assiste o vídeo da mensagem, levanta a mão aí. Sabe que as redes sociais que mais crescem são as redes que têm vídeo. Não basta mais somente a foto. O vídeo é o que mais atrai a nossa atenção, e tem uma explicação que eu achei muito legal quando eu aprendi sobre isso. Você sabe por que o vídeo prende tanto a nossa atenção, muito mais do que uma foto ou do que um texto, quando a gente está, por exemplo, passando na internet, ou até mesmo a televisão? A televisão é vídeo o tempo inteiro, né? Mas o que está na palma da nossa mão, que é a rede social. Você sabe por que o vídeo tem um poder muito maior de prender a nossa atenção? Porque tem movimento. Eu vou te dar um exemplo prático de como isso acontece. Imagina que você está sentado na sua cozinha, de noite, bateu uma fome lá 11 horas da noite, você está sentado lá sozinho, já está todo mundo dormindo, aquele silêncio na casa, você está sentado na cozinha, só tem a luz da cozinha acesa, e você perdeu, sei lá, caiu, se você é homem, caiu um botão da sua camisa, ou se você é mulher, caiu a tarraxa do seu brinco. É fácil achar? Esses dias caiu uma tarraxa do brinco da Letícia lá na cozinha.
Eu já estava falando, Letícia, compra outro, pelo amor de Deus, minhas costas não aguentam mais, eu estava de 4, olhando com a lanterna do celular embaixo da geladeira, olhei tudo que era possível. No final das contas, eu não estava na cozinha, estava na sala. Ela começou dando briefing, ela não caiu na cozinha, mas estava na sala. Falei, que bom, estou muito feliz que a gente ficou 20 minutos aqui, de 4 aqui agachado na cozinha procurando. Que bom que a gente achou, é importante achar, afinal de contas, a tarraxa é uma coisa muito cara, a gente não pode perder todo dia. Mas, quando algo que você perde, que está parado, é fácil de achar? É muito difícil de achar. Se for da mesma cor, então, do chão. Agora, eu vou te dar outra cena. Você está sentado nessa mesma cozinha, 11 horas da noite, fazendo um lanchinho, e alguma coisa se moveu no chão. Pode ser atrás de você que você vê, não é ou não é? Opa, alguma coisa se moveu. Se for uma barata, então, percebeu como que, porque está em movimento, mesmo que esteja fora do seu campo visual, em movimento aqui no cantinho, já aciona um alerta. Opa, alguma coisa se mexeu. Eu estou na cozinha, aqui não acontece fenômenos paranormais na minha cozinha, então alguma coisa aconteceu. Você aciona um alerta na hora, você fica num estado de alerta. Isso aí, segundo os antropólogos, vem de nossos ancestrais. Por quê? Se alguma coisa está parada, não representa perigo para mim e para você, mas se está se mexendo, seja um escorpião, seja lá o que for, tá? Do escorpião a um leão, se mexe, aquilo pode representar um risco e um perigo para você. Se está parado, ou está morto, ou não tem vida, não tem perigo. Estão entendendo? Então, essas pessoas entenderam o poder que o vídeo tem, porque tem movimento, é isso que prende a nossa atenção. Gera um estado de alerta na nossa mente. Então, tudo isso esse conceito hoje de, sabe, a internet, eles estão extraindo informações da gente o tempo todo. Você pesquisou, olha, você pode duvidar, mas eu te garanto que acontece isso. Você está com o seu celular perto de você e você conversa com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu pai. Amor, a gente precisa trocar esse sofá. Já tem muito tempo esse sofá, está na hora de trocar. Eu te desafio a fazer esse teste. Chegar em casa, você fica falando pelo menos as 40 vezes perto do seu celular sofá, você vai ver se não vai aparecer propaganda para você do sofá. Uma vez um amigo não acreditava, eu fiquei falando, a gente botou na mesa e ficou, não, sofá, aí tem que ver o sofá, meu sofá novo, né? Deu 10 minutos, eu abri para ele no site de notícias, normal, a primeira propaganda que apareceu, sofá, 30% de desconto, e o nome da loja. A gente acha que tem alguém se portando com a gente, não, ele só quer vender para a gente está sendo enganado, mais do que você imagina, a gente está sendo enganado o tempo todo. E essa geração não aceita mais alguém que só tenha discurso, mas não tenha verdade. Essa geração visual, não aceita mais alguém que apenas fale, está entendendo? E não haja verdade naquilo que está sendo dito. Há poucos dias atrás, se você acompanha as notícias, você deve ter visto isso, há poucos dias atrás, a gente teve uma foto que hoje em dia, né? Antigamente muita coisa acontecia e ninguém ficava sabendo. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Todo mundo está filmando, fotografando tudo que acontece o tempo todo. E aí tiraram uma foto de um ex-ministro da saúde, que atuou na época da pandemia, que estava lá. Ele ficou conhecido por dizer, não saia de casa sem a máscara. Use a máscara o tempo todo. Eu não estou aqui para dizer que não é importante, tá? Você deve usar máscara, eu só não estou usando aqui para vocês me ouvirem melhor, porque a gente está a mais de 2 metros de distância aqui de qualquer pessoa. É de fato muito importante que você use, mas ele levantou isso como uma bandeira de vida dele. Comprou briga com muita gente. Aí, tem coisa de talvez 3, 4 semanas atrás, uma foto desse ministro, ex-ministro da saúde, jogando sinuca num bar cheio de gente, sem máscara. Ué, não era ele o grande defensor da máscara? O que aconteceu? Acabou a pandemia? Não tem mais perigo? Aí ele deu a desculpa dele, não, porque naquele exato momento que tiraram a foto, eu estava comendo. Foi por água abaixo todo o respeito que alguém poderia ter por ele. Eu, pelo menos, que eu tinha. Até ali eu achava que de fato ele era alguém sério. Mas ali, nesse aspecto, ele perdeu o meu respeito. Porque ele falava uma coisa, mas fora das câmeras, ele fez outra. Teve uma outra situação também curiosa. Um CEO, né, o presidente, o executivo principal de uma companhia de telefone celular, um dos grandes concorrentes, aí vamos dizer, da Apple, tá? De quem fabrica o iPhone. E esse cara foi flagrado
Imagina, um cara que vai o tempo todo à frente da televisão para dizer: o celular que nós fazemos é melhor do que o iPhone, melhor do que o Samsung Galaxy, melhor do que o Motorola, melhor do que da LG. É isso que ele dizia basicamente o tempo todo em frente à TV. Aí um dia pegaram ele fora de uma coletiva, no momento descuidado, e ele estava na mão dele com um iPhone. Ué, se o cara que fabrica aquele produto nem ele está usando, por que eu vou acreditar que esse celular é bom mesmo? Se nem ele usa o negócio que ele fabrica. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, é um tempo onde não cabe mais apenas alguém que viva do discurso, alguém que vai acreditar somente naquilo que você fala. As pessoas não aceitam mais só o que você fala, elas querem ver. Elas querem não apenas o discurso, elas querem a manifestação daquele discurso. Elas querem a verdade daquele discurso. Porque, como eu te disse, de políticos a restaurantes que você vê a foto do prato quando você pede, chega um negócio. Esse é aquele da foto mesmo? É, aquele da foto. As pessoas não aguentam mais serem frustradas e decepcionadas em tantos momentos da sua vida, estão cansadas de ser desapontadas. Então repare que a maior promessa que um homem, eu digo um ser humano, um homem ou uma mulher, qual é a maior promessa que um homem ou um ser humano pode fazer para alguém? Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é a maior promessa que um homem ou uma mulher pode fazer para alguém? Serei fiel a você até que a morte nos separe. Tem algum outro momento da sua vida que você promete isso para alguém? Na empresa, assina o contrato, acabou de entrar na empresa, olha, chefe, eu prometo ficar aqui nessa empresa até que a morte nos separe. Imagina, sem receber salário, você vai embora, vai para outra empresa. Você vai no mecânico para ele fazer, sei lá, alinhamento no teu carro, ou seja o que for, você fala, olha, eu gosto muito do teu serviço, prometo sempre trazer o carro aqui até que a morte nos separe. Não, isso só tem uma situação que você faz esse tipo de promessa. E é a maior promessa que você pode fazer para alguém, até que a morte nos separe, ou seja, eu vou manter este compromisso contigo, eu vou manter essa aliança, estou assumindo um compromisso diante de Deus e diante dos homens, que no casamento sempre tem testemunha, mesmo que você case no cartório apenas, testemunhas vão ter que assinar aquele documento, até que a morte nos separe. Ao mesmo tempo que a promessa mais importante que alguém pode fazer para outra pessoa, é a promessa mais quebrada ultimamente. A promessa mais importante que um homem e uma mulher podem fazer, ao mesmo tempo, é a promessa mais quebrada. Tem gente que faz essa promessa até que a morte nos separe. 1 ano depois já quebrou a promessa. Tem casamento de famoso aí que você olha na televisão, fez a promessa lá, chama o padre ou o pastor, até que a morte nos separe. Tem gente que na lua de mel já separou. Já volta, um voltou antes, o outro ficou na lua de mel, porque pagou. Geralmente quem fica é quem pagou. Ele fala, não, eu paguei, eu vou ficar aqui, mesmo sem homem, sem mulher, eu vou ficar. Eu paguei, custou muito dinheiro. Mas na lua de mel já acabou. Aquela promessa que ele fez há menos de 30 dias atrás. Eu quero aproveitar para te dizer, já que a gente está falando de casamento, eu quero aproveitar para te lembrar que na semana que vem tem a programação do NUAFA. Quantos estão sabendo do evento que vai acontecer do NUAFA no sábado que vem? Hoje é o último dia para você se inscrever, tem pouquíssimas vagas. Se você não for o primeiro a chegar aqui, quando você acabar, você procura alguém da equipe do NUAFA, porque se você não for os primeiros a chegar, eu tenho certeza que vai ficar sem lugar. Tá bom? Então, só te lembrando que hoje é o último dia, tá? Depois não adianta chorar, né, pastora Luzia? Não adianta chorar depois. Então, a maior promessa que um homem pode fazer, até que a morte nos separe. Qual é a maior promessa que Deus fez para mim e para você? 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Diga, a vida eterna. Sabe qual é o problema? Que quando tantas pessoas começam a quebrar as suas promessas conosco, quando tantas pessoas começam a nos decepcionar, quando tantas pessoas e tantas situações nos criaram uma expectativa e no final das contas nós terminamos frustrados, a gente, não só a gente, a própria sociedade começa a se perguntar, será que Deus vai cumprir a sua promessa?
Será que ainda tem alguém que cumpra a sua promessa? Quantos estão entendendo? Diga amém. Ao mesmo tempo, a própria palavra nos responde em Salmos 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. Amém? Diga assim, esse é o nosso Deus. Agora eu te pergunto, se eu e você, aliás, antes de eu te fazer essa pergunta, deixa eu te dizer a importância que o pai tem na vida do filho a respeito disso, falar e agir, fazer uma promessa e cumprir. Eu já falei isso aqui algumas vezes, meu pai era uma pessoa que ele era de muito poucas promessas para a gente, enquanto filhos. Sabe aquela coisa que geralmente a criança, pai, eu quero, compra para mim, e às vezes o pai só para a criança parar de perguntar, tá bom, depois eu compro, vamos embora, outro dia eu compro, sabe, esse negócio para... Meu pai não fazia isso não. E eu ouvindo a gente reclamando até porque... Mas ele sabia uma coisa, se ele falasse que ia fazer, se ele prometesse, haja o que houvesse, a gente sabe que ele ia cumprir. Falou, ele vai cumprir. Porque isso cria em nós, isso forma na criança, no adolescente, no jovem, a importância que se tem da palavra empenhada. Quando você libera uma palavra, você dá a sua palavra para alguém, e essa pessoa saber que ela pode confiar em você. Porque muitas pessoas cresceram sem um pai criando esse fundamento na sua vida, e essas pessoas têm muita dificuldade de confiar em outras pessoas, porque afinal de contas, se ela não podia confiar no próprio pai, em quem ela vai confiar? Se ela não podia confiar na própria mãe, em quem ela vai confiar? Eu já contei essa experiência aqui para vocês, mas talvez alguns não tenham escutado. Eu trabalhei com um chefe meu, tá, do emprego antigo, que era um chefe muito louco, muito doido, um cara muito perturbado da cabeça, e ele contava que quando ele era criança, pequenininho, bem pequenininho, o pai dele colocou ele em cima de uma marquise assim alta, colocou ele em pé, deu 2 passos para trás, falou, filho, pula que o papai vai te segurar. Aí ele olhou, calculou mais ou menos a altura. Tem umas crianças que são mais corajosas, né? Não precisa nem pedir que a criança já pula, tem outras que já são mais medrosas, botar ali, ela está chorando, mamãe! Mas ele ficou ali calculando a altura e falou, filho, pode pular, papai vai te segurar. Pode pular. E ele foi e pulou com tudo. Quando ele pulou, o pai dele saiu da frente e ele caiu no chão. Uma criancinha pequenininha, talvez de 4, 5 anos de idade. E o pai dele falou para ele, isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém nesse mundo, nem no seu pai. O que você acha que aconteceu com essa criança? Eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos com ele, era exatamente isso, ele não confiava em ninguém. O tempo todo ele tinha uma mania de perseguição, as pessoas estavam enrolando ele. Se ele tinha funcionário, ele falava, esse cara está me roubando. Só que ao mesmo tempo, o tempo todo ele estava passando as pernas de outras pessoas também. Então, mais uma vez, o nosso Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? A minha pergunta para você é, se nós, eu e você, somos filhos de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Glória a Deus. Se nós somos filhos de Deus, e a mesma Bíblia diz, em João capítulo 12, versículo 45, que quem vê o Filho, vê o Pai. A Bíblia diz que quem vê o Filho, vê o Pai. Eu te disse como o seu Pai é. Acaso Deus é alguém que fala e deixa de agir? Acaso Deus é alguém que faz uma promessa e deixa de cumprir? Esse é o nosso Pai. E eu te pergunto, como filho, como filhos, quem nos vê, vê o Pai? Será que quando o mundo olha para a igreja hoje, será que quando o mundo olha para mim e para você, se a Bíblia diz que quem vê o Filho vê o Pai, será que o mundo está vendo o Pai? Será que a sua família, quando olha para você, está vendo o Pai? Será que quando os seus amigos do trabalho olham para você, eles estão vendo o Pai?
Será que os vizinhos da tua rua, quando olham para você, estão vendo o Pai? A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Lembra que eu falei para você no começo? Não é mais o discurso, não basta mais o discurso. Não basta dizer, oi, tudo bem? Eu sou um filho de Deus. A ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não é pelo discurso dos filhos de Deus. Não é pelas palavras bonitas dos filhos de Deus. Não é pelos posts bonitos de versículos e palavras na internet dos filhos de Deus. É pela manifestação dos filhos de Deus. Manifestação, um ato manifesto. É a prática daqueles que são os filhos de Deus. E a humanidade vai saber, a criação vai saber, não pelas palavras que eles dizem, mas porque eles vão olhar o Filho e verão o Pai. Diga, quem vê o Filho, vê o Pai. Então, o mundo não anseia ver, por essa palavra, por esse versículo, nós entendemos que o mundo não anseia ver alguém dando um sermão, o mundo não anseia ver alguém dizendo o que deve ser feito, o mundo não anseia ver alguém citando e mostrando exemplos. Sabe o que é isso? Eu chamo de a geração do posto Ipiranga. Já viram o comercial do posto Ipiranga? O cara para na esquina e pergunta, ei, sabe onde eu consigo comprar almoçar por aqui? Aí o cara lá assim, pergunta lá no posto Ipiranga. Cara, sabe onde eu consigo trocar o óleo do meu carro? Lá no posto Ipiranga. Tudo que pergunta, ele fala, lá no posto Ipiranga. Ele é muito bom em indicar o caminho, mostrar para as pessoas o que tem que ser feito. Mas ele mesmo não sabe fazer nada. Ele é muito bom em dar referência, ele é muito bom em, sabe, te dizer, olha, é por aqui. Mas vai lá, vai você, que eu vou ficar aqui mesmo. Agora, traz isso um pouquinho para a nossa realidade, você vai entender o que eu estou falando da geração do posto Ipiranga. Que pergunta lá na igreja. A pessoa chega para você, olha, estou com problema no meu casamento, meu marido está querendo ir embora, não sei o que eu vou fazer. Ih, é mesmo, é mesmo. Fala o seguinte, vai lá na igreja, que lá vão poder te ajudar. Meu filho está com problema com drogas, eu não sei mais o que eu faço com ele, eu não sei se eu interno, eu não sei que... É mesmo, puxa. Olha, eu vou te dar o telefone lá do pastor Rafael. Olha, o pastor Rafael é uma bênção. Anota aí o telefone dele. Aponta o caminho. Uma geração que sabe o que tem que ser feito, sabe onde sabe o lugar que tem que estar, mas ela não está lá, ela só sabe apontar o caminho. Ela sabe dizer para as pessoas o que deve ser feito. Lembra que eu te disse? Nesse tempo as pessoas não estão mais tolerando nem aceitando apenas discursos vazios. Elas querem a manifestação dos filhos de Deus. Então, nesse tempo, mais do que nunca, a gente tem vivido o que eu chamo a era dos especialistas. Sabe, às vezes eu fico impressionado como que existe... Eu fico me perguntando qual é a faculdade que a pessoa faz para ser convidada para aquele programa jornalístico e falar como um especialista daquela área. Vou te dizer por quê. Porque às vezes, por exemplo, teve um acidente aéreo, caiu um avião, centenas de fatalidades e mortes. Aí fala assim, nós estamos aqui a presença do especialista, fulano de tal. Aí eu penso, bom, esse cara é especialista em queda de avião. Você vê, o cara nunca pilotou um avião. Ele nem é da indústria, sabe, aeronáutica. Aí o cara falou, não, eu fiz um curso de gerenciamento de crises e acidentes. E está lá comentando, não, porque provavelmente o piloto, isso aí geralmente pode acontecer, né? É o especialista. Aí hoje você tem especialista de tudo, de tudo. Teve até um caso muito engraçado, que eu não vou citar nomes para, enfim, por diversos motivos,
mas era um comentarista de um programa esses programas assim de pela manhã, sabe? Tem apresentador, tem várias pessoas comentando as notícias do dia a dia. E aí teve um acidente que um caminhão de laranja tombou e um cara foi soterrado pelo caminhão de laranja. Este cara que estava comentando no programa não sabia que aquele cara soterrado tinha falecido. Tinha esposa, filhos. Ele não sabia dessa parte da notícia. Ele só sabia que tombou o caminhão, as laranjas caíram tudo em cima do moço. Aí a apresentadora, aquele clima, né, da notícia, de alguém morreu, pergunta para ele: fulano, o que você acha disso que aconteceu e tal? Ele falou: ó, de vitamina C ele não vai morrer, né? Isso eu tenho certeza. O cara fez uma piada com um cara que tinha acabado de morrer soterrado pelo caminhão de laranja. Ele falou: de vitamina C, esse aí não morre nunca mais. Isso eu tenho certeza. Foi demitido, claro, do programa. No dia seguinte ele foi demitido. Mas sabe, surge especialista para tudo, gente, para tudo. Tudo que você imaginar aparece um especialista que eu não sei de onde sai. E você vai ver que a gente vive esse tempo, todo mundo é especialista de tudo. Qualquer assunto que você jogar, todo mundo está preparado para comentar, mas ninguém tem de fato a prática, ninguém tem de fato a experiência naquilo, ninguém tem, porque eu entendo que um especialista ele tem que ter autoridade no assunto. Tá, vou te dar um exemplo claro. Tombou um prédio, estou dando um exemplo, tá? Vamos dizer que eu me formei em engenharia civil, acabei de sair da faculdade, eu sou uma autoridade no assunto? Vocês acham que eu sou uma autoridade no assunto, porque eu fiz faculdade de engenharia? Do meu lado está o pastor Rafael, que também cursou engenharia, tem 40 anos de experiência construindo prédios, demolindo prédios, fazendo reformas, e tem eu que acabei de fazer a mesma faculdade. Quem é a autoridade no assunto? Eu, que sou formado em engenharia, mas acabei de sair da faculdade, e o pastor Rafael, que tem 40 anos de experiência na área. Estão entendendo a diferença de eu tenho conhecimento igual ele tem, mas a experiência, ao longo de muitos anos, e o currículo dele, o portfólio, todo mundo no Brasil conhece o pastor Rafael como engenheiro, e isso dá a ele a autoridade no assunto, porque ele tem não só o conhecimento, não só o discurso, ele tem a prática. Ele tem o tempo de vida, ele tem o tempo de caminhada. Isso acontece, falando de exemplos lá fora, como desses especialistas que aparecem para tudo quanto é jornal comentar, mas isso acontece no reino de Deus também, isso acontece na igreja também. Tem muita gente, sabe, hoje na internet aí, que o cara tem milhares e milhares de seguidores. E o cara, eu vou nem dizer que ele fez a faculdade de pastor, que né, não necessariamente ele pode cursar teologia, por exemplo, mas ele não tem 40 anos de vida cristã, vida pastoral, para chegar lá e dizer, por exemplo, besteiras como que a Bíblia tem que ser atualizada, que eu não creio na Bíblia como toda a verdade. Sabe, várias baboseiras que vêm de pessoas que assumiram posições como se fossem autoridade no assunto, mas ela só tem um discurso. Ele é alguém da internet que tem... Não, mas tem milhões de seguidores. Deixa eu te falar, tem gente na internet que tem milhões de seguidores e não pisa numa igreja. Nunca pastoreou uma igreja. Nunca cuidou de alguém de fato, sabe? Mas está lá ensinando um monte de outros pastores como cuidar de pessoas, mas ele nunca cuidou de ninguém. Isso é como se fosse eu, que nunca construí um prédio, acabei de sair da faculdade de engenharia, nunca construí um prédio, e agora vou ensinar um monte de engenheiro como é que se faz prédio. Muito discurso e pouca autoridade. Estão entendendo até aqui? Amém? Amém. Como você está com a máscara, em vez de amém, se você balançar a cabecinha, eu já sei que você não dormiu, tá? Vamos combinar assim. Então, muito discurso, muitos seguidores, sabe? Muito post bonito, mas pouca ou nenhuma autoridade no assunto. Autoridade. Agora eu quero te voltar para aquela passagem que a gente leu lá no começo, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe o que é um grande drama do povo brasileiro? É que a gente até sabe ler, mas a gente não presta atenção no que a gente lê. Acontece muito esse tipo de brincadeira na internet, né? Você posta assim: vendo bolo de chocolate, R$15,
encomendas, chamar no direct, chamar no privado. Aí a pessoa comenta: tem sabor de que é o bolo? Vou ler de novo para você o que eu postei. Vendo bolo de chocolate, R$15. Interessados, me chamar no privado. Segunda pergunta: quanto é o bolo? Estou te falando, gente, é engraçado, mas isso acontece o tempo todo. Como é que eu faço para comprar o bolo? A maioria das perguntas, elas estão contidas ali na informação. A pessoa, ela leu, mas ela não prestou atenção. Isso acontece o tempo todo. Eu lembro que tinha um amigo meu da época de faculdade, que ele trabalhou um tempo num banco, né? E aí, uma época que ele estava meio de castigo, a gerente dele falou assim: você vai ficar lá no caixa, com aquele colete em que posso ajudar, ajudando as pessoas. E ele é uma pessoa totalmente sem paciência. Paciência zero. Zero. Sabe o que as pessoas, paciência zero? Já acorda com a paciência zerada, né? Normalmente as pessoas vão perdendo a paciência ao longo do tempo, ao longo da vida. Ele já nasceu sem paciência. Quando o médico deu a primeira palmadinha, ele já ficou sem paciência dali para o resto da vida. Não é a melhor pessoa para ficar nessa posição, né? Porque geralmente quem vai pedir ajuda são pessoas que precisam de paciência. Pessoas que têm mais dificuldade, né, com as coisas eletrônicas e tal. Então, e ela falava: olha, você não... Porque ele perdia a paciência, né? Chegava lá, um senhorzinho para sacar a aposentadoria e falava: você me ajuda aqui. Aí... senhor, digita o ano do nascimento. Ele, o ano? Ah, peraí. Aí deu 10 segundos, pronto, encerra a operação, tem que começar de novo. Aí, quando a gerente virava as costas, ele já pegava o dedo. Ele falou: você não pode fazer pelo cliente, porque o cliente vai te falar, né, a senha. Não pode, questão de segurança. Ele pegava o dedo do senhorzinho, a gerente estava olhando, ele apertava: qual é a data de nascimento? Segurando o dedo do senhorzinho, só, o braço dele só fazendo assim. Fala: qual o dia do seu nascimento? Qual o mês do seu nascimento? Fala: 24. Senhor, mês. Eu falei mês, não falei dia, não falei ano, eu falei mês. Não tem mês. O senhor mora em que planeta? Para ter mês 24? Só tem 12 no mundo inteiro. Como é que pode ser mês 24? Aí o cliente fazia reclamação dele. Alguém totalmente sem paciência. Mas o que eu quero chamar a atenção? A gente lê, muitas das vezes, a gente lê, mas a gente não presta atenção no que a gente está lendo. Não presta atenção. Eu quero te chamar a atenção por uma coisa que está nesse versículo aqui. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vou precisar de uma cobaia aqui. Alberto, você me ajuda? Você fica, eu sei que você pode ficar de máscara mesmo. Fica aqui nesse em direção aqui dessa caixa. Aí tá bom. Imagine... Eu vou mudar a tática, eu preciso de mais alguém. Pastor Rafael, Pastor Edmar, vamos aproveitar que o Pastor Edmar está aqui. Gente, vocês viram o Pastor Edmar está aqui? Vou botar a máscara. Diretamente de Sergipe, Pastor Edmar. Tudo bem, pastor? Pastor, é o seguinte. Prestem bem atenção e vocês vão analisar em que cena essa frase combina mais. Esse aqui é os discípulos com quem Jesus estava falando. Esse aqui, claro, pastor Edmar, é o Pai, é Deus. Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a cena 1. Essa é a cena 2. Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem já entendeu, balança a cabecinha. Só vou saber quantas vezes eu vou ter que repetir aqui. Mais uma vez. Vou ajudar na entonação. Aliás, hoje ganhar tempo, eu vou resolver logo esse problema. Eu sou o caminho, Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus falou, vai? Jesus falou o quê? Alberto, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Onde é que Jesus estava? Quando você fala ninguém vem ao Pai, significa que Jesus estava com o Pai. Jesus não disse, vai. Obrigado, Alberto. Obrigado, pastor Edmar. Uma salva de palmas para os nossos atores. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu não sei se eu consigo te explicar a profundidade e a diferença que tem quando nós entendemos que Jesus não nos ensinou a apontar o caminho. Jesus não mostrou como chegava até o Pai. Jesus estava no Pai e disse, vem para onde eu estou. Você não pode levar alguém num lugar que você nunca foi. Você não pode indicar alguém um caminho que você não está trilhando. Essa geração não aguenta mais ouvir pessoas que vão dizer para onde ir ou como vai. Sabe o que essa geração está esperando? Alguém que diga, vem. Quem diz vem, está no caminho. Quem diz vem, está no lugar aonde as pessoas estão querendo chegar. Quantos estão entendendo? Nós precisamos mudar a forma como o mundo tem nos visto como filhos de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não apontou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Isso faz muita diferença para alguém que não quer apenas discurso, mas espera a autoridade, exemplo, principalmente verdade, naquilo que está sendo dito. Naquilo que está sendo dito. A humanidade não precisa de alguém que diga vai, alguém que fala, quem fala vai e aponta o caminho, quem diz vem está no caminho. Lá em João capítulo 1, versículo 45 e 46, você não precisa abrir, mas eu só quero te lembrar de outro momento. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? E aí Filipe respondeu, vem e veja. Poderia te dar alguns outros exemplos, mas eu creio que você já entendeu o que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Ele não falou, vai lá e vê com você mesmo. Tira suas próprias conclusões. Ele falou, vem e veja. Vem. É muito mais poderoso e muito mais forte do que vai. Vem eu vou contigo. Vem vamos juntos. Para onde você quer ir? Eu estou indo para lá. Vamos que eu te levo. É muito mais poderoso do que dizer para alguém como ir. Eu vou contigo. Eu estou indo para lá. Eu sei como chegar lá. Eu conheço o caminho. Sabe por quê? Porque você se sente muito mais seguro e confiante quando alguém vai com você. Quando você sabe que a pessoa conhece o caminho. Eu tenho certeza que já aconteceu contigo, você parar e pedir uma informação, e o cara fala, não, olha, dobra aqui à direita, você vai ver uma rua, uma padaria, aí você dobra a terceira esquerda, outra rua, você fica tentando gravar, você vai seguir o caminho inseguro, com medo de errar. Agora você fica todo feliz quando você pergunta para alguém, fala, estou indo para lá, só seguir meu carro aí. Você não fica mais seguro, mais confiante? Sem medo de errar. E a chance dessa pessoa se perder pelo caminho é muito menor quando a gente diz, vem, e não vai. Efésios capítulo 6, versículo 14, eu estou falando para vocês sobre a importância da gente manifestar verdade. As pessoas olharem em nós e encontrar não só discurso, mas verdade. Efésios 6, 14 diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo-se significa vestindo-se
com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O cinto da verdade. Ontem eu estava compartilhando a palavra com a Letícia, eu fiz esse teste com ela, vamos ver se vai dar certo com vocês. Para que a gente usa um cinto? Para segurar as suas calças. Foi a primeira resposta que a Letícia deu. Tenta responder de uma forma um pouco mais poética. Para que a gente usa um cinto? Eu ouvi alguém falar assim, para não passar vergonha. O cinto, repare que Jesus, essa passagem podia ser assim, ó, mantenham-se firmes, caminhando na verdade, vestidos de verdade, poderia ser isso, cingindo-se de verdade. Mas note que a Bíblia, lembra que eu falei que a gente lê, mas a gente não presta atenção? A Bíblia diz, cingindo-se com o cinto da verdade. E eles têm que parar, bom, se Deus colocou um cinto aqui, tem algum motivo. Ele podia dizer só a verdade. A gente ia entender também, vestindo-se da verdade, viver a verdade. Mas Deus falou, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu volto a te perguntar, qual é o papel de um cinto? Na prática, segurar suas calças, impedir que as pessoas vejam as suas partes íntimas. Impedir que a sua nudez seja exposta. O cinto impede que você passe vergonha diante das pessoas, cingindo-se do cinto da verdade. Porque quando você caminha, e ainda que seja uma só e pequena mentira, a Bíblia diz que nada fica oculto que um dia não seja trago para a luz. Não tem nada oculto que um dia não será trazido para a luz. E a mentira é assim, algum dia aquilo virá à luz, e a sua vergonha vai ser exposta diante de todo mundo, porque todo mundo vai saber que você mentiu, todo mundo vai saber que aquilo que você falou, aquilo que você prometeu era uma mentira, e a sua nudez, a sua vergonha vai ser exposta, se você não se vestir com o cinto da justiça e da verdade. Quantos estão entendendo? Cingindo-se com o cinto da verdade. O remédio para a gente fazer com que esse mundo veja em nós, quem vê o Filho vê o Pai, para que eles possam ver o Pai, nós precisamos nos cingir com o cinto da verdade. E isso é o remédio para que você, na sua vida, no seu futuro, você nunca seja envergonhado. Você nunca será envergonhado se você se cingir do cinto da verdade. Alguém que só fala a verdade, alguém que não faz promessas para quebrá-las, alguém que não promete e não cumpre, alguém que fala e não faz, alguém que vive a verdade, jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Discípulos são seguidores, imitadores. Ninguém faz seguidores apontando o caminho. Você faz seguidores trilhando o caminho. Ninguém faz discípulos apontando como faz. Nós fazemos discípulos mostrando como se faz. Verdade. Não apenas discurso, mas autoridade. Esse mundo não está esperando orientação, conselho ou dica de um crente. Eles estão esperando o exemplo. Eles estão esperando alguém para seguir. E por mais que seja muito forte essa posição e uma responsabilidade muito grande, talvez você pense assim, mas Paulo nos ensina isso. Porque até agora eu falei que Jesus disse isso, mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo não disse como eles deviam agir. Ele disse, vocês têm que agir assim como eu faço, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo disse, vem.
Paulo não disse vai. Paulo disse, vem comigo, que eu estou indo para esse lugar que você quer chegar. Não é à toa que a Bíblia nos ensina sobre a criação de filhos, quando ela diz, ensina a criança o caminho, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que na sua velhice ela jamais se desvie dele. Não adianta apontar o caminho. A gente tem que ensinar no caminho. No caminho.